Daniel capítulo 10, versículo de número 1. Para você que está aí nos assistindo, Deus abençoe. Compartilhe esse link com alguém. Compartilhe, eu tenho certeza que alguém precisa muito ser conectado com a palavra que nós vamos ministrar nesta manhã. Bom, Daniel capítulo 10, versículo de número 1. Na verdade, essa é toda uma história que vai até o versículo 21. Eu vou ler um pouco da história para vocês entenderem aonde nós vamos chegar nesta manhã. Vamos lá. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem foi revelada a Daniel, chamado Beltesazar. A mensagem era verdadeiramente e falava de uma grande guerra. Ele entendeu a mensagem que lhe foi dada numa visão. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Olha aí a base do jejum, 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, não entraram em minha boca. E não usei nenhuma loção enquanto passaram as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, eu estava de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto brilhava como relâmpago, os olhos eram como tochas ardentes, os braços e pernas reluziam como bronze polido e a sua voz soava como o murmúrio de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que estavam comigo nada viram, mas foram tomados de temor e terror e fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi sua voz. Ao ouvi-la, caí prostrado com o rosto na terra. Um ser me tocou e me pôs sobre as mãos e os joelhos, e eu estava tremendo. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção na mensagem que vou lhe dar. Levanta-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me tremendo. Vou parar por aqui, no versículo 12. Depois a gente termina lendo. Na visão de Daniel, somos convidados a enxergar o mundo de uma outra perspectiva. Você sabia que o mundo que nós vivemos hoje, ele é muito mais espiritual do que natural? Sabe que por todo o tempo existe uma guerra espiritual, onde o tempo inteiro a nossa oração e o nosso jejum faz com que a gente vença essa guerra, que é totalmente articulada nas regiões celestiais. Então, neste momento que estamos aqui, existe uma guerra nas regiões celestiais. Sabia que muitas pessoas não conseguiram chegar porque talvez não venceram a guerra do dia? Bispo, todo mundo passa por uma guerra. O mundo é uma batalha constante, onde o inimigo tenta o tempo inteiro minar suas forças. Ele tenta o tempo inteiro tirar a sua motivação, a sua alegria. Você já percebeu que às vezes está tudo indo muito bem e de repente você fica desmotivado, ou fica triste, ou fica angustiado? Você já percebeu que algumas coisas estão dando muito certo e de repente as coisas começam a dar muito errado? Já percebeu que de repente a tua empresa está indo, tem um vento bom? E de repente começa tantos problemas, tantos levantes na tua família. De repente você está ali ganhando alguém para Jesus que você orava há muito tempo e de repente está tudo errado. É porque toda vez que você se propõe a fazer algo para Deus, o inferno se manifesta para derrubar o teu propósito. E aqui nesse texto de Daniel, a gente vê que ele recebe uma visão. Tem diferença em nossa vida uma visão para aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é algo natural. É algo que a gente vê comum no dia a dia. Uma visão é diferente. Tem diferença a visão que Deus te deu de algo que você está vendo, algo tão comum do dia a dia. O texto fala, nessa primeira parte que li, que Daniel recebeu e somente ele enxergou.
Porque existem coisas que as pessoas que estão ao teu redor não vão conseguir enxergar. Existem coisas que você, e decisões que você toma, que as pessoas que estão ao seu redor não vão lhe entender, não vão conseguir interpretar os teus motivos, não vão conseguir entender os seus porquês, mas você que está diante de Deus e diante de uma visão, você sabe muito bem os seus motivos. Você sabe muito bem o motivo no qual você tomou algumas decisões na tua vida. E essa história é fantástica, porque começa ele fazendo o quê? Quando ele recebe uma visão e ele entende a visão, ele fala, ela é muito grande, eu preciso vencer nas regiões celestiais. E aí o texto fala que por 3 semanas ele faz o quê? Ele jejua, ele corta algumas coisas, ele tira algumas coisas, alguns alimentos, e ele jejua, porque ele entendeu que o tamanho da visão que Deus deu a ele precisaria vencer primeiro no reino do Espírito. Deus lhe deu uma visão, um chamado, uma ideia, um projeto. Talvez esse projeto é grande demais para você vencer naturalmente. Talvez a visão que Deus te deu, ela é tão expansiva que você não vai conseguir sem jejuar e sem orar. E esse jejum, esse tempo que vamos viver, principalmente no início do ano, é para que toda a visão que Deus te deu, você vença, concretize e realize tudo no qual Deus propôs você a fazer. Posso ouvir um amém? Porque tem algo grande sobre a tua vida e Deus te chamou para algo muito grande. Então, o céu está em constante movimento. Nesse momento aqui que nós estamos aqui em oração, em intercessão, e estamos juntos aqui falando da palavra do Senhor, o céu está fazendo o quê? Movimentando. Tem coisas no céu acontecendo, tem coisas no céu sendo liberadas sobre a tua vida, porque tudo que eu peço hoje talvez não aconteça hoje, mas está no movimento do céu até que a bênção chegue. E eu vou lhe ensinar, porque isso está na segunda parte. Eu vou ler a segunda parte agora para você. Vamos lá. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a um tempo ainda por vir. Enquanto ele me dizia isso, inclinei o rosto para o chão sem conseguir falar. Daniel se expressando. Então, algo que parecia um homem tocou os meus lábios e passei a falar. Disse aquele que estava em pé diante de mim: estou muito angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia um homem tocou-me novamente e me fortaleceu. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Quando ele falou comigo, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que agora me destes força. Então ele disse: você sabe por que vim? Agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo o príncipe da Grécia virá. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me dá apoio contra eles, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. O primeiro ponto que quero falar com você nesta manhã é: enxergue além do visível. Quem enxerga além do visível não se limita naquilo que é impossível. Enxergue além do visível. O que é enxergar além do visível? É enxergar sobre as coisas que são naturais. É você enxergar aquilo que mesmo ainda você não tendo a visão clara,
Porque às vezes a gente ainda não tem a visão clara de um projeto. Eu estava aqui orando pelo Renan e pela Letícia e a Aimee. Eles estão mudando para uma outra nação. Talvez eles ainda não tenham a visão clara daquilo que Deus vai fazer lá naturalmente. Mas eu tenho certeza que ele já viu lá na frente com a visão que Deus já deu. Por isso ele está indo. Você sabe o que acontece? A gente se limita às vezes a coisas que estão ao nosso raio de visão. O nosso raio de visão, ele é focal. O nosso raio de visão tem uns que enxergam muito bem, tem uns que enxergam mais ou menos. Eu, por exemplo, sempre me gabava de enxergar muito bem e nunca precisar colocar um óculos. De repente, minha visão começou a embaçar. Eu já não enxergo tão bem assim como enxergava. Ô bispo, é a idade. Pode até ser, mas até uns meses atrás eu enxergava um pequenininho lá embaixo. De repente, embaçou. De manhã eu não enxergo nada, quase assim, no celular. Eu falei, gente, é que você está meio dormindo ainda, bispo. Tudo embaça. Eu falei, será que eu vou precisar usar óculos? Será, pastor? Eu vou crer num milagre de Deus para não usar ainda, né? Aguentar. Ou insistência, né? Mas essa é a visão natural, periférica, focal. É uma visão que me limita num raio, por melhor que seja um de vocês que tem a melhor visão aqui da igreja. É limitada. Você vai enxergar lá longe. E todo mundo, nossa, você enxerga bem, mas é limitada. O que Deus quer que você aprenda a enxergar é algo ilimitado. Porque aquilo que tem para a sua vida é algo ilimitado. Aquilo que Ele liberou para você, para a sua casa, para a tua família, é ilimitado. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós paralisamos em projetos que Deus nos chamou para conquistar e a nossa visão às vezes não alcança. Sabia que um virar de chave muda tudo? É o próximo nível da visão que Deus quer te levar. Talvez você enxergou por um certo tempo até aqui e Deus quer fazer com você nesses próximos dias que você enxergue além das suas perspectivas focais. Além do seu raio de ação, até onde a sua visão alcança. Por quê? Não se limite na visão natural. Aprenda a enxergar na visão espiritual. Aprenda a enxergar com os olhos da fé. Aprenda a enxergar aquilo que ainda não se pode ver de forma natural. Posso ouvir um amém? Amém. A segunda coisa que quero falar com você nesta manhã é: a batalha começa no céu. A Bíblia diz aqui na história que o anjo chega a Daniel, porque a batalha que você vai vencer não começa na terra, começa no céu. Não começa aqui os seus milagres e as suas bênçãos. Aquilo que você tem buscado não começa aqui. Eu não sei qual é o tamanho do seu plano, qual é o tamanho do seu sonho, ou qual é o tamanho daquilo que você tem buscado, mas não começa aqui. A Bíblia diz que Daniel foi o único que enxergou. Deus vai lhe dar a capacidade, em geografias e lugares que você está, para enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. No território do teu trabalho, no ambiente da tua casa, no ambiente do local que você estiver, Deus vai lhe dar uma capacidade para você enxergar coisas que ninguém consegue ver. Mas talvez com isso venha alguma crítica, venha algumas oposições, venham algumas até defamações, ou talvez algumas injúrias sobre a sua vida. Não se limite ao raio de pessoas que não conseguem enxergar sobre a visão que Deus lhe deu. Não se limite sobre as pessoas, ou debaixo de pessoas, ou andar com pessoas, ou sentar à mesa com pessoas que não conseguem acompanhar a visão que Deus te deu. Porque a sua vitória, o teu milagre não começa aqui. Começa lá. A vitória que você almeja e deseja já está sendo trabalhada onde? No céu, nas regiões celestiais. Tem anjos, como o texto disse, trabalhando ao teu favor. Você crê? Olhe para mim. Você não é pequeno. Você não é limitado como às vezes você acha que é.
Você não é incapaz, como às vezes você tem uma percepção ou uma perspectiva de não conseguir algumas coisas. Se a tua visão for espiritual, o que você desejar, o que você buscar, aonde você pisar, Deus vai te entregar. Se você crê, dê uma salva de palmas. Aleluia! Nossa oração é a ponte que conecta o natural ao sobrenatural. Quando você ora, o céu se move, é preciso persistir. Bom, o texto também fala, e a história é linda, que a bênção só foi revelada após 21 dias. É o que o texto diz, é a história que eu li. Porque no meio da sua batalha espiritual, geográfica, tem um tempo. Por que o jejum é 21 dias? Porque tem coisas que não vão acontecer num dia. Tem desafios e tem principados, como o texto fala, que eles precisam de jejum e oração e dias. Que eles precisam de uma entrega maior. Que eles precisam de uma renúncia maior. E à medida que você jejuar, que você orar, as coisas vão começar a acontecer, elas vão se materializar, elas vão se tornar real diante dos seus olhos. Mas como eu falei e volto a repetir, o teu nível de fé tem tudo a ver com aquilo que você vai receber. O lugar que o Senhor te colocou é para colocar você de cabeça, não por cauda. Como diz Deuteronômio. Aonde você está, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Não aceite o mínimo de Deus. Às vezes a gente se contenta com não, é Deus que me deixou eu viver por isso. Não aceite o mínimo. Sabe, não fica aceitando aquilo, o mínimo. Não. Às vezes você está se contentando com aquilo que você tem e Deus quer te levar ao máximo. Então reivindique, né? Persista. Nenhuma batalha aqui é vencida antes de ser decidida no céu. A terceira coisa que quero dizer é a palavra que não volta vazia. Isaías 55:11 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Ele nos ensina que Deus, tudo que Ele promete, tudo que Ele declara, tudo que Ele deixou para você, vai se cumprir. A Bíblia tem mais de 30 mil promessas. E você precisa entender que cada uma dessas promessas é para você. A Bíblia tem tantas profecias, tantas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua área financeira, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde, sobre o teu próximo passo, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre a sua multiplicação. Você é frutífero. Então a Bíblia tem mais de 30 mil promessas. Mas esse texto de Isaías fala que a palavra de Deus, ela vai se cumprir porque ela jamais será vazia, jamais será pequena, jamais será morta, ela sempre será viva. Então você precisa entender que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque Deus já prometeu. E se Ele já prometeu, já foi liberado. O que você precisa fazer é tomar posse. Então tome posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Tome posse da promessa. Sabe que hoje é um dia para a gente desatar. Para a gente pegar a palavra, colocar dentro da gente e sair daqui de uma forma talvez que a gente não viveu ainda. Nós estamos iniciando o ano e pode ser o melhor ano da sua vida. Mas depende daquilo que você acredita. Depende daquilo que você faz. Depende do teu posicionamento. Então hoje, essa palavra é para te posicionar. O que Deus vai fazer na tua vida vai escandalizar todas as pessoas ao teu redor. Sabe alguém que olhou um dia para você e disse assim: agora já era. Ela não vai ser mais ninguém. Agora já era. Ele agora não vai mais para frente. Agora já perdeu.
Quem é essa pessoa sem a minha presença, sem a minha empresa, sem o meu trabalho? Deus vai fazer algo tão extraordinário na tua vida, que vai escandalizar todas as pessoas ao teu redor. Você vai ser usado de uma forma tão grande ministerialmente, profissionalmente, financeiramente, para tocar nas pessoas, para curar as pessoas, que vai escandalizar as pessoas que estiverem ao seu redor. Mas fala para o teu irmão assim, se posicione. Porque é tempo de se posicionar. O texto de Isaías nos ensina que a gente deve declarar sobre as nossas guerras. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo hoje. Mas o texto está dizendo assim, o Senhor é com você. Sabe, acredite. Se posicione. Sabe, aumente o teu nível de fé. Daniel permaneceu em jejum e oração e a resposta chegou. Se posicione até a resposta chegar sobre a tua vida. Não aceite o não como resposta enquanto a resposta verdadeira de Deus não chegar. Não pense que onde você chegou é o lugar que Deus quer que você esteja. Porque você ainda não chegou no lugar da promessa. Você ainda não está no lugar que Deus prometeu para você. Você ainda não chegou no nível de prosperidade que Deus quer que você esteja. Você ainda não chegou no nível de crescimento que Deus quer que você esteja. Você ainda não chegou no nível da tua saúde que Deus quer que você viva. A tua empresa só está pequena ainda, comparado àquilo que Deus vai te levar, aonde Ele vai te colocar. Mas não desista em nenhum momento daquilo que Ele te prometeu. A palavra que sai da boca transforma o céu e muda a terra. A palavra que sai da tua boca chega no céu, transforma o reino do Espírito e volta para a terra como promessa cumprida na sua vida. Você está entendendo que a tua palavra ela chega no céu e ela faz com que a guerra ela a fortaleça. Ela faz com que você vença a guerra. Você está entendendo que o seu jejum e oração movimenta o céu ao teu favor? Você está entendendo que todo dia que você faz sua devocional, pega ali o livro do apóstolo, faz sua devocional, faz a tua oração. Você está entendendo que toda manhã que você faz isso, que ora, você está entendendo que o reino do Espírito ele é abalado, que os inimigos começam a cair por causa de uma simples oração. Ela pode parecer simples aqui naturalmente, mas como nós vivemos num mundo que é mais espiritual do que natural, é como uma bomba, é como uma arma muito potente que entra nas regiões celestiais e começa a liberar as coisas, como no 21º dia a bênção foi liberada, assim será liberada sobre a tua vida, a partir do momento que você entender que a tua oração, o teu jejum, a tua devocional não pode falhar. Você não pode deixar de fazer. E o meu último ponto é perseverança na visão. Quem persevera na visão alcança a promessa, porque Deus nunca falha. Assim como Daniel, você pode ver uma realidade onde o céu e a terra se conectam. Então a minha pergunta para você é: até onde você consegue enxergar? Qual é o nível do alcance da sua visão das coisas que parecem impossíveis? Qual é o nível do alcance da sua visão nas coisas que parecem que elas nunca vão acontecer? Porque às vezes, sabe o que parece? É que as coisas não vão acontecer. Eu não sei se você tem essa impressão às vezes também. Que você já jejuou, já orou, já trabalhou e parece que algumas coisas elas não acontecem. Parece às vezes que a gente está rodando, sabe? Quando fica rodando prato, sabe aquele no circo, quando roda prato, joga para lá, joga, e a gente parece que os nossos projetos, os nossos sonhos estão ali, tipo num malabarista de circo rodando prato. Parece que não acontece. Parece que não há um liberar de Deus. E a gente às vezes começa a se preocupar demais, começa a ficar muito, na verdade, com pouca fé. Porque a gente vê que as coisas não estão acontecendo.
Eu não sei como anda o teu nível de fé, mas Deus manda dizer para você nesses próximos dias, até o dia 21, de hoje, até o dia 21, o jejum começa dia 1º, mas de hoje, até o dia 21, aumente o teu nível de fé. Aumente o teu nível de fé. Você verá coisas extraordinárias. Sabe, hoje pela manhã, quando eu acordei, Deus começou a ministrar no meu coração sobre o jejum, falando que vai ser um dos melhores jejuns que a gente já fez. E eu gerei tanta expectativa, eu falei, amor, eu vou fazer esse jejum de uma forma tão extravagante. Eu vou terminar esse jejum lá em Israel. E porque nós vamos em viagem dia 18, né? Então nós vamos entregar o último dia lá em Israel. E Deus falava comigo assim, eu vou fazer algo tão incrível, mas aumente o teu nível de fé. Acredite que pode ser 21 dias para 365. Acredite que esse jejum pode trazer tudo que você colocou no caderno dos sonhos. Eu vou te falar uma coisa. Sabe que eu tenho muitas experiências com jejum. Se puder dar um pouquinho de luz aqui embaixo, o pessoal lá de casa que está assistindo também. Eu tenho muitas experiências com jejum, sabe? Porque é muito tempo, como o apóstolo falou, que a gente faz esse jejum. Mas eu me lembro que quando a minha filha mais nova, ela era pequenininha, ela sempre falava assim, pai, eu quero ser médica. Era o sonho da vida dela. Ela foi crescendo, a gente às vezes achava que isso ia passar. Mas chegou um tempo na vida dela que eu vi que realmente ela queria ser médica. E já estava já nos vestibulares, né? E eu falei assim, Senhor, eu não tenho condições de pagar uma faculdade de medicina para ela. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu comecei, há uns 6 meses antes dela entrar na faculdade, Deus me deu duas visões. Uma era para que eu começasse a enxergar ela formada, e a outra que eu pudesse testar a minha fé. E aí eu falei com ela assim, filha, eu tenho certeza que você vai entrar para a faculdade de medicina, então vamos fazer um projeto para a gente começar a juntar o dinheiro da matrícula. E aí na época ela falou, pai, eu amo sapatos. Eu falei, então vamos vender sapatos. E aí nós começamos uma loja de sapatos. E aí ela viu tudo, né? Sapatos, vários sapatos, lindos sapatos. E a gente começou a vender sapatos. E ela vendia, né? Eu só comprava. Comprava e a maioria dos sapatos eu pagava. E ela ficava com... Só que nós começamos a juntar o dinheiro. E eu me lembro do dia que ela passou em Guarulhos. E nós fomos para Guarulhos para conversar. E eu me lembro até hoje. A gente nunca conseguiu nenhum desconto nesses 6 anos. Eu tentei, orei, jejuei de todas as maneiras, mas nunca consegui um desconto. Nunca consegui. Mas eu me lembro que quando nós chegamos em Guarulhos, ela estava tão feliz, mas ao mesmo tempo ela ficava preocupada para saber como será que vai ser para o meu pai pagar essa faculdade. Ela sabia que a gente não tinha condições. E aí quando a moça passou e tal, vai começar a aula, tem que pagar a matrícula. Eu falei, filha, lembra aquela conta, os sapatos, o dinheiro estão todos lá. Vamos ver quanto tem. E justamente o dinheiro eram 7.400 e pouco que tinha na conta, a matrícula era 7.200 e pouco. Era justamente o dinheiro da matrícula. Mas o que é a matrícula perto de 6 anos? Eu não tinha o dinheiro para o mês seguinte. Aliás, eu nunca tive o dinheiro para o mês seguinte. Mas desde o primeiro dia, eu sempre foquei entregando o certificado para ela. E eu falava assim para Deus, falei, Deus, se a minha oração não bastar, que a dela baste. Que o Senhor dê esse presente a ela e me use como instrumento
vivo para tornar isso verdade na vida dela. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque na semana passada vocês acompanharam que nós entregamos ali o diploma, o certificado para ela. Mas eu estou dizendo isso para você, porque talvez você viu aquela festa, olhou tudo aquilo e falou assim, nossa, eu nunca tive a mensalidade do mês seguinte. Em todos os 6 anos. Eu pagava uma e não sabia como ia pagar a outra no outro mês. Mas nunca faltou uma mensalidade. E Deus não me deu nenhum desconto. E eu falava, e eu orei muito. Seus 50% vai aliviar minha vida. 30%, Deus, vai aliviar minha vida. Para ser sincero, a única coisa que eu ganhei foi 50% durante 6 meses para pagar depois que ela formar. Ainda vou ter que pagar agora a metade, né? Eu já paguei outra metade na época e agora eu tenho que pagar outra metade. Me deram 50%. Não me deram, né? Só me aliviaram um semestre. Mas eu tenho que pagar quando formar. Estou esperando a boleta da outra metade. Mas por que eu quero enfatizar isso com você? Não é o que você vê naturalmente. É a visão que Deus me deu. Eu acreditei que sobre a vida dela tinha um chamado. Tinha uma missão. Cada vez que ela falava para mim assim, pai, eu vou ser médica. Eu vou salvar as pessoas. Eu acreditava tanto naquilo, eu falei, ela precisa ser médica. Eu não sei o que você precisa. Talvez você precisa vender sapatos. Talvez é brigadeiro, bolo de chocolate. Alguma coisa que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus quer dizer com esse testemunho de milagre. Mas eu sei de uma coisa. O que levou ela a formar não foi o dinheiro, porque eu não tinha. Foi a visão que Deus me deu.